Olá, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Eu sou a professora Andréia e estou de volta para trabalharmos novamente a matemática no nosso livro do EMAI. Nós entraremos na unidade 2. Na página 30, temos a sequência 5. E desta vez, nós vamos trabalhar temperatura. Com certeza, você já ouviu falar ou leu nos noticiários frases como esta: hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou se vai fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Então, olha para vocês verem. Hoje, existem outros também, digitais, que em vez de aparecer esses números pequenininhos aí, você já vê direto a temperatura que está o nosso organismo. Na atividade A, pede para vocês pesquisarem e responderem aí no próprio livro. Qual a temperatura do corpo humano, que é considerada normal? Nós temos uma faixa que até tal temperatura é considerada normal. Acima disso, a gente vai falar que estamos com febre. O que é a febre? A febre é uma infecção. E quando a gente está com febre, o nosso organismo está mostrando que alguma coisa está errada com ele. E a gente tem que procurar um médico. Tomar um remédio para baixar a febre, tomar um banho morno, às vezes resolve. Depende de quanto é que está a mais do que é permitido. Na pergunta B, depois que vocês pesquisarem qual que é a temperatura normal do nosso organismo, você vai dizer, quando dizemos que uma pessoa está com febre, o que isso significa? Então, eu já até dei uma dica na hora que eu estava explicando a letra A. Na letra C, qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Prestem bem atenção, lembrando que nós estamos com uma temperatura bem variada. Tem dia que está muito frio, tem dia que está muito quente, e vocês vão pesquisar e pede para vocês registrarem a temperatura de ontem. Eu vou pedir para vocês registrarem a temperatura do dia 31 de agosto, porque é quando essa atividade vai ser postada. Então, para não ficar o ontem, eu quero que vocês registrem no dia 31 de agosto. Qual era a temperatura que vai estar, né, no caso, neste dia, tá? Na página 31, nós entraremos na sequência 5.2. E tem aí 4 termômetros. E vocês vão observar que os termômetros, eles estão marcando diferentes temperaturas. E o que você vai fazer com isso? Você vai observar e você vai registrar aí o que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles. Então, você vai olhar, veja que todos eles têm os mesmos números, mas o que é que eles significam? Então, você vai, se tiver alguma dúvida, pergunte para o papai, para a mamãe ou para o irmão mais velho, mas não esqueçam de responder a questão. Na letra B, pede para você escrever a temperatura indicada em cada termômetro. Então, você vai colocar letra A, tal temperatura. Letra B, tal temperatura. Letra C, tal temperatura. E letra D, também a temperatura que está marcando aí. No número 2, agora, veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano.
Então, olha, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, todos os meses aí. E você vai observar, você vai prestar bem atenção e quais observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas. Então, observe para vocês verem. E lembrando que a gente tem uma máxima, a gente tem uma mínima. Então, tudo isso é para vocês observarem. Depois vocês vão escrever o que vocês observaram disso tudo. Na página 32, nós entraremos na atividade 5.3. Olha para vocês verem. Você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius? E ele é simbolizado por uma bolinha lá em cima e um C grande, que está aí entre parênteses. E que esse nome é uma homenagem ao cientista Anders Celsius, que foi ele quem descobriu essa medida. Então, leia cada situação a seguir e responda as questões. Na número 1, Lúcia levantou às 6 horas e a temperatura era de 19 graus Celsius. Ao meio-dia, já estava a 28 graus Celsius. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus Celsius. E às 22 horas, o termômetro registrava 20 graus Celsius. Letra A. Em qual desses horários fez mais calor? Letra B. Em que horário a temperatura foi menor? Letra C. Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? E a letra D. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Então, vocês vão observar. Cada uma é uma questão. Cada um não são as mesmas. O que aconteceu tal? Você vai observar que você tem que pensar para responder isso. Número 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius, mas que ao longo do dia a máxima chegaria a 30 graus Celsius, com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de sua casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Então você vai escrever aí. O que você acha? Como ele deve sair? O que ele deve levar? O que ele pode levar? E você vai colocar e registrar aí para mim. Na número 3, numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus Celsius. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então vocês vão pensar, vão observar e vão registrar aí para mim, tá? Na atividade 5.4 da página 33, observe aí que existem vários desenhos simbolizando a terça-feira, a quarta-feira, a quinta, a sexta, o sábado. E tem alguns números escritos aí, algumas setinhas que você tem que observar e alguns sinais marcando manhã, tarde e noite. Eu quero que vocês observem bem isso e respondam as questões. Essas figuras, gente, foi recortada de um jornal de grande circulação. Na letra A, que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? Letra B. A que período do mês essa previsão se refere? Letra C. O que indica as setas apontadas para cima? E o que indica as setas apontadas para baixo? Na letra E, nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? E na F, em qual desses dias ocorreu a temperatura
mais alta. E na letra G, de quanto foi essa temperatura? Então, a letra G está relacionada à letra F. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? E de quanto que essa temperatura foi? No número 2, pede para vocês pesquisarem informações sobre a temperatura atual. Já falei para vocês, nessa semana houve várias temperaturas. Houve uma mudança de temperatura muito brusca, ou seja, muito grande. E está pedindo para vocês pesquisarem a temperatura atual na cidade. Na cidade onde você mora, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? Você vai justificar. Então, você vai pesquisar a temperatura da nossa cidade, que é a cidade de Lorena, depois do nosso estado, que é o estado de São Paulo, e vocês vão pesquisar de algum país da América do Sul, somente aqui da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? E você vai se justificar. Ou seja, você vai explicar por quê. Número 3. Busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global e traga-as para serem apresentadas na próxima aula. Gente, na próxima aula não. Porque a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. Mas vocês vão pesquisar e no momento nosso de encontro, vocês vão explicar isso para mim. Nós teremos algum momento de encontro antes da gente voltar para a sala de aula. E eu quero que nesse dia a gente vai questionar algumas coisas e essa é uma das perguntas que a gente vai ser levantada para a gente poder responder. Na página 34, na atividade 5.5, está escrito assim: num veículo de comunicação encontramos a ilustração. Observe essa ilustração, eu não vou explicar muito agora. Vocês vão observar bem essa ilustração e vocês vão responder para mim. Quais informações podem ser obtidas nessa ilustração? Qual o período para essa previsão do tempo? Então, olha lá, se eu falar muito sobre a ilustração, eu vou acabar dando todas as respostas para vocês. E não é esse o objetivo, eu quero que vocês pensem, como eu já falava dentro da sala de aula, eu quero alunos pensantes, alunos pesquisadores, alunos que procuram a resposta e não queiram a resposta dada, sem que vocês saibam como é que ela surgiu. Letra B. Qual foi o período para essa previsão do tempo? Então, vocês vão olhar naquela ilustração e vocês vão responder. Observe agora, na letra C, fala assim: no dia 9/3, qual foi a temperatura máxima? Então, daí vocês vão olhar lá e vão responder. Na letra D, no dia 10/3, qual a temperatura mínima? Uma é máxima, a outra é mínima. Letra E, em qual desses dias estavam previstas pancadas de chuva? Então, você vai olhar lá e tudo isso está nessa ilustração. Todas essas respostas você vai encontrar nessa ilustração aí. É leitura de ilustração, tá? De imagem, leitura de imagem. Na página 35, onde nós encerraremos a sequência 5, tem... Aqui pede para vocês fazerem com um colega e vocês escreverem um texto em relação a essas informações obtidas na ilustração abaixo. Só que a gente não vai fazer com colega. Infelizmente, nós não estamos dentro da sala de aula para montarmos duplas e fazermos juntos. Então, cada um vai fazer o seu e depois eu quero que vocês postem o textinho que vocês fizeram em destaque lá no Facebook para a gente poder observar, tá bom? Então, olha bem.
Observe aí o que está acontecendo na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo. E vocês vão relatar para mim, ou seja, escrever um texto sobre o que aconteceu nesse período, tá? Crianças, fiquem em casa, bons estudos, façam o que a gente está pedindo de português, de história, de geografia, que isso é para o crescimento de vocês, tá? Tenham bons estudos. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Até a semana que vem.